queria falar, em primeiro lugar, do BID que eu encontrei. Qual é a importância do BID? Onde é que eu vejo o BID no contexto regional da América Latina e Caribe e do Brasil? Depois de falar especificamente da atuação do BID no Brasil, como é que é. Vou falar um pouco das prioridades e quais são nossas linhas mestres. Falar também do futuro, o que a gente está pensando no futuro, tanto no Brasil quanto na região. E terminar com um convite a todos vocês. Então, vamos começar com o BID que eu encontrei. Qual é o BID que você encontra quando você chega aqui em Washington, D.C., senta lá aqui na 1300 New York Avenue? Bom, é uma instituição que tem 48 membros. 26 na América Latina, mas não é 26. Tem escritório em 26 países. No Brasil tem mais do que 100 pessoas, Brasília, São Paulo. Além dessas 26, tem mais 22 membros de fora. 16 europeus, 13 da União Europeia, o resto asiático. E essa combinação de membros da região e fora que dá um pouco a capacidade do que eu chamo de fazer o milagre do BID. Qual é o milagre do BID? Qual é o apoio que tem? Combinação dos membros regionais e não regionais permite ter uma diversidade capital que dá uma classificação de crédito 3A, que é a mais alta para o BID, e, portanto, permite a primeira função do BID, que é transferir recursos mais baratos, ou pelo menos o mais barato que existem, os AAA, 3A, para a região. E muitas vezes a região não tem essa classificação de 3A, aliás, não tem. Muitas vezes longe disso. Então, 48 membros, 22 fora, capital diversificado, traz a classificação de crédito que permite essa transferência de risco PID para a região. Esse é o primeiro segredo e milagre da atuação. Mas quem acha que isso é a única contribuição, se engana, porque uma boa parte do que eu chamo do milagre do BID é a parte de conhecimento. Tem dois tipos de orçamento. Tem o orçamento de financiamento, que são os recursos reembolsáveis, ou seja, empréstimo que volta. Mas tem todo um orçamento de recursos concessionais, são recursos de transferência, que não voltam. Se vocês quiserem chamar de doação, pode chamar de doação. E esses recursos permitem transferir para a região assistência técnica, apoios a vários projetos. E com isso você transfere conhecimento, você traz os especialistas, ou contrata os especialistas, ou permite vários projetos. Vou dar só dois exemplos. Para ajudar o Brasil no G20 ou no Brasil na COP, nós vamos participar com esses recursos. E tem vários de vocês, dos estados, das prefeituras, que sabem que tem financiamento, mas também tem apoio. Que mais? São 5 mil funcionários, 3 mil permanentes, 2 mil consultores, a maioria relativamente bem formado, das melhores universidades do mundo. Isso permite duas coisas. Permite trazer conhecimento específico de cada setor para os projetos. Então, projeto de saneamento, nós temos a área de saneamento. Projeto de mobilidade, tem os especialistas de mobilidade elétrica. Projetos sociais, tem a área social. Então, além de ter escritório em cada país, tem cada setor com seus especialistas. Isso é
uma parte, uma função relevante, que eu acho que é uma função que cada vez eu fico com a impressão que é mais permanente do que os financiamentos, porque muitas vezes você financia, volta o recurso e não fica tanto. Mas o conhecimento que você transfere, me parece que cada vez mais é a contribuição essencial. E o último ponto que eu quero colocar, penúltimo, é, muitas vezes o BID tem, no país, uma permanência muito mais longa do que os mandatos de muitos de vocês, de governos. Então, a sequência e a permanência, o BID às vezes faz esse papel institucional. Quem lembra do que aconteceu no projeto há 8 anos atrás? Os projetos, normalmente, empréstimos de 8, 10 anos, 15 anos, vão para lá de um governo para outro governo. Então, a permanência institucional acontece muitas vezes. Muitas vezes, governos de vários países dizem, bom, chama o BID aí para me contar o que tinha acontecido no meu país nos últimos 10 anos. Como é que foi? É mais fácil conversar com o BID que com o governo anterior. Muitas vezes. É verdade. Então, esse é outro papel que eu diria que é relevante. E, finalmente, é a capacidade de atração. Muitas vezes, a entrada na região, no país, quando o BID entra, ele traz uma confiança e reputação que você consegue trazer recursos públicos e privados. É o que a gente chama a mobilização de recursos, que é tão falado ultimamente, porque a quantidade de recursos necessários para o clima, para o social, para tudo, é tão elevado, que a capacidade de mobilização ficou como um dos papéis principais. Eu tenho dito, e as contas que têm chegado, quando eu cheguei no BID 8 meses atrás, falava que a gente precisava de $1 trilhão. Passou 8 meses, já está em 2,5 trilhões nas contas. Se você quiser somar todos os bancos públicos multilaterais, é bilhões. O mais que você quer é bilhões. Então, estamos dos bilhões precisando de trilhões. Como é que a gente faz essa ponte? Só se a gente conseguir atrair recursos não só de outros setores públicos, mas também o setor privado. E eu vou falar um pouco, no final, como é que a gente consegue atrair o setor privado, quais são os instrumentos, como é que a gente pode fazer. Mas um papel importante do BID é sinalização, reputação. Muitas vezes, dado que a gente tem um escrutínio muito grande, um escritório independente que olha o tempo todo se tem alguma coisa, está tudo certinho, dentro das regras, escritórios independentes, já tem 64 anos dessa institucionalidade, quando entra no projeto, sabe que esse projeto vai ter todas as boas práticas. Qual é o custo disso? O custo disso é que precisa de agilidade. Muitas vezes os processos, está tudo certinho, leva a que demore mais do que demoraria em casos normais. Então, um dos meus papéis aqui é tentar agilizar, puxar, priorizar, para que não fique uma instituição burocrática. Ou seja, se as funções que eu coloquei aí sejam feitas com mais agilidade, e é uma tensão entre agilidade e manter a reputação. Um pouco isso que, como, digamos, presidente do banco, nós precisamos fazer. Muitos me perguntam, faz diferença ser um presidente brasileiro no BID? Eu recebo essa pergunta toda semana. A primeira resposta tem que ser de neutralidade. Eu sou o presidente do BID de 26 países da região, além dos outros 22, não. Então, eu não tenho nenhum viés de apoio ao Brasil. No entanto, é evidente que eu conheço cada um de vocês de uma forma diferente. Quando chega um prefeito de um outro país, eu faço todo o esforço de entender como é que é o município daquele país menor que eu preciso estar. Em compensação, quem conhece muito bem o Brasil é uma facilidade maior. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o principal cliente do BID. São, hoje, 80 projetos ativos.
Não estou falando daqueles que do passado que terminaram. 80 ativos. De cada R$ 5 de investimentos do BID no Brasil, R$ 4 vão para os entes subnacionais. 80% desse maior cliente do BID é entes subnacionais. Deixa eu dar alguns números. Nós temos aproximadamente 82 bilhões de reais em projetos do Grupo BID no Brasil. O Grupo BID no Brasil se compõe do que o Grupo BID tem. O BID público, que não se chama BID público, é BID. O BID privado, que se chama BID Invest. E o BID Lab, que é o que financia os startups, que financia o começo. Esse é o grupo. O BID Invest é o que mais tem crescido. Com a nova capitalização esse ano do BID Invest, ele vai crescer para ter um tamanho quase igual ao BID público ao longo do tempo. São 82 bilhões, 11 bilhões já contratados para 2023 e 2024. BID Invest, do lado privado, tem 43 projetos e tem 10 bilhões de reais de exposição. Nós temos trabalhado para criar sinergias. Ontem mesmo, nós sentamos com o Banco Mundial e definimos como vamos trabalhar juntos. Não faz sentido, se você está no bilhões de ter que ir no trilhões, que eu saia competindo com o Banco Mundial o mesmo projeto. Nós temos que financiar mais projetos. Não ficar lutando para o mesmo projeto. Então, nós sentamos com o Banco Mundial, com o presidente do Banco Mundial, chamado AJ Banga, que eu conheci em outros carnavais, que tem uma ligação com o Brasil. Ele é o presidente da Mastercard há anos. E o segundo maior mercado deles é o Brasil. E o maior parceiro deles do Brasil é o Itaú. E depois quem é o grande regulador dele é o Banco Central. Então, durante anos, nós éramos ou parceiros ou reguladores deles. Hoje estamos sentando juntos e vendo como é que a gente vai priorizar e trazer os recursos para a região. Deixa eu falar um pouco sobre quais são as prioridades para frente, qual a ideia do mandato, um mandato de 5 anos, renováveis por mais 5. O mandato com minha esposa é para 5 só. O pessoal, os funcionários do BID me dizem, não diz isso não, isso é ruim. Você vai virar lendac lá no 5º ano, não diz isso não. Mas é um acordo, tem contrato, né? O contrato lá em casa é de 5. Quais são as prioridades que a gente chegou e que a gente está definindo ao longo desse ano na nossa estratégia institucional? 3 grandes grupos. O que a gente chama do grupo social, que é o combate à pobreza, todos os projetos sociais de combate à pobreza e desigualdade, saneamento básico, bens públicos básicos, educação, saúde. Isso está num grupo social e é o básico do BID há muitos anos. A isso se adicionou 2 coisas. Uma, infraestrutura física e digital dentro de um contexto de projetos regionais. Então, nós queremos ter cada vez mais projetos regionais, porque é mais fácil o BID promover projetos regionais do que cada país ou cada estado por conta própria. Então, nós estamos trabalhando projetos regionais. E, finalmente, a questão do clima. Hoje em dia, um banco multilateral tem que ter a questão climática como uma das seus eixos. E aí tem
3 tipos de ações climáticas. Uma é a chamada mitigação, depois a adaptação, resiliência e, finalmente, reação à crise. Em relação à mitigação, é simplesmente como nós vamos reduzir as emissões de carbono, como nós vamos proteger a biodiversidade, e isso está claro, matriz energética. O Brasil é um dos que tem uma matriz energética mais limpa, e eu acho que tem o potencial de ser cada vez mais. Nós trabalhamos com as metas de Paris, e é uma discussão intensa no banco, porque uma coisa é todo mundo se comprometer com as metas de Paris, a outra é qual é a transição adequada. Cada um tem uma ideia. O que nós nos comprometemos é que todos os projetos, a partir de 2026, já vão ser analisados sob a ótica de Paris, e aí definir cada projeto, como vamos adaptar às novas diretrizes. Segundo, a resiliência e a adaptação. Uma das coisas que mais me surpreendeu desde que eu cheguei é o impacto climático na região. Eu cheguei sabendo que o Caribe era um problema, e tinha furacão, e que, dá um exemplo, 26% do PIB de custo num furacão em Bahamas. Foi logo que eu cheguei, 26%. Como é que financia 26% de um país, um país, uma ilha? É muito pesado. Cada vez mais está mais para 26% do PIB, 25% do PIB, do que 2 ou 3 que era no passado. Então, eu já sabia que Caribe é um problema climático. Mas aí, Uruguai e Argentina falando da seca. A Argentina perde 15 bilhões de exportações por causa da seca. O Uruguai enfrenta um problema de água grave nas cidades. O Chile enfrenta incêndio e vem falar com a gente como é que nós resolvemos a questão do incêndio que aconteceu. Brasil, Chile, outros falando de inundações. Em algum momento está claro que há uma coisa mais geral, que precisamos trabalhar adaptação e resiliência a esses choques climáticos. O último aspecto climático é as linhas de crédito. Créditos emergenciais. Você teve um incêndio, temos que ter linhas emergenciais que demoram menos do que os projetos longos que nós temos. Então, as áreas são social, clima, infraestrutura digital, física, projetos regionais. 2 aspectos importantes. Primeiro, nós falamos muito de quantidade, bilhões de reais. As instituições multilaterais tendem a pensar que estão cumprindo o seu papel se emprestam mais. Infelizmente, $1 em um empréstimo, em um projeto, não é igual a $1 em outro projeto. Nós temos que sair da ideia de que quando empresta mais, você está fazendo mais seu papel. Tem que concentrar no impacto do que você está fazendo. O que significa? Se de fato aquele recurso gerou uma rodovia, se aquele recurso promoveu mais saneamento básico, quantas pessoas se beneficiaram, quantas pessoas saíram da pobreza. Isso dá para medir. Não é fácil. E não é fácil fazer uma avaliação baseada no impacto. Mas é o que a gente vai fazer no BID. Nós vamos olhar. Nós vamos promover pessoas que estão dando mais impacto do que aquelas que apenas desembolsam. Desembolso é importante, mas desembolso com impacto. Finalmente, uma questão mais subjetiva. Nós queremos trazer para o BID uma administração de diálogo. Uma administração não radical, não ideológica, uma administração que busca consenso. Você nunca vai ter o consenso, mas você vai ter a ponte entre o consenso. E eu digo isso, vocês podem pensar que é fácil. É uma administração de uma instituição que parece técnica. Mas vocês imaginam que há questões geopolíticas. O maior acionista do BID é os Estados Unidos, com 30%. Tem questões geopolíticas. Mas nós somos
a administração do diálogo, onde nós vamos trazer todo mundo junto para levar ao maior impacto. Deixa eu terminar aqui falando do futuro. Para ir de trilhões para bilhões, de bilhões para trilhões, ao contrário, nós temos que atrair o setor privado. E isso nós vamos ter que fazer através da reputação, como eu falei, mas nós vamos ter que replicar alguns instrumentos financeiros que têm sido mais aceitos ultimamente pelo setor privado. Em primeiro lugar, em alta, a troca de dívida por prioridades. Nós fizemos uma troca de dívida com o Equador, onde conseguiu uma economia de $1 bilhão. E essa economia é não reembolsável, ficou com eles para duas coisas. Uma, para pagar menos no futuro. E dois, para alguma prioridade que nós achamos junto com eles. No caso do Equador, era para Galápagos, proteção de Galápagos. Metade de $1 bilhão, mais ou menos, foi para Galápagos, a outra é para economizar na dívida. Qual é o segredo de você conseguir, nessa dívida por prioridade, por clima, $1 bilhão ou coisa assim? De um lado, você tem dívidas altas, do outro lado, você tem muita prioridade. E no meio, você tem um desconto elevado de algumas dívidas. Hoje em dia, nós temos um juro alto no mundo, nós temos um spread alto, portanto, a diferença de uma dívida custosa e a dívida que nós garantimos, o BID mais as outras agências, gera essa diferença. Isso pode ser válido para o Equador, pode ser válido para outras entes que têm dívida. Teríamos que pensar como fazer isso para entes subnacionais, precatórios e tal. É um instrumento onde você troca com garantias do BID. Então, nós asseguramos, o risco diminui e o ente fica com o recurso. Esse é um instrumento que está cada vez mais sendo demandado. O Panamá nos pede troca de dívida por saúde. O Barbados nos pede dívida por educação. Vários estão pedindo dívida por clima, não só por natureza. Natureza é biodiversidade. Nós, pensando na região amazônica, bônus de Amazonas, estou dando exemplo de instrumentos financeiros que se pode usar e que estão em alta, e eu estou falando disso porque os recursos públicos, só do BID e outros, não são suficientes. Nós temos que pensar nessas inovações para atrair o setor privado para chegar onde tem que chegar. Eu acho que esse é um sinal que eu tenho que terminar. Eu diria que é o sinal mais elegante que eu já tive. Eu queria terminar com um convite a todos a vir para o BID, ao café da manhã. Quero que vocês conheçam. Vocês sabem que o BID foi uma invenção do Juscelino Kubitschek, tem uma estátua lá para ele. Então, vamos lá, amanhã a gente vai estar lá. Eu convido todos vocês ao diálogo com o BID, com as áreas técnicas, com o escritório, e amanhã para comer um pão de queijo lá no BID. Muito obrigado.